Bem, para quem não me conhece, meu nome é Tailane, eu sou a coordenadora aqui do suporte da LDSoft, e nesse webinar nós vamos abordar o tema Agenda, organize o que é importante e evite o circunstancial. Então, nesse tema, o objetivo é justamente abordar as informações que envolvem providências, né, prazos, compromissos, né? E aqui nós vamos entender essas partes de configurações de prazos, o que o sistema permite fazer de configuração, gerações de relatório, enfim, entendendo a aba agenda, tá? Então, no tema de hoje, nós vamos ver providência de despacho, como realizar essas configurações, né, como adaptar alguma informação que já possa estar configurado. Providências individuais, como efetuar essas inclusões individualmente em processos. Itens de checagem, entendendo sobre descrição de ocorrência, como pode gerar um prazo em cima desse lançamento. A aba agenda, sobre gerações de relatórios, exportações, enfim. Calendário, como dar baixa em providências, cálculo de datas e permissões de usuários, né? Então, como podemos ver, nós temos vários itens aqui importantes, né? E que, com certeza, fará uma diferença, né? Tendo uma boa utilização aqui no sistema, tá? Vai adaptar muito mais a rotina de vocês. Então, para podermos começar, nós vamos iniciar pelo item providências de despacho, tá? O que eu vou explicar aqui se aplica tanto para marca e para patente, apesar de estar compartilhando aqui o módulo de marcas, ok? Então, providência de despacho, como funciona isso? Existe uma configuração no sistema onde você consegue especificar um determinado despacho e em cima desse despacho é possível estabelecer uma configuração de prazo, ou seja, se para um determinado despacho, exemplo, pagamento da taxa final, eu preciso lembrar de executar este prazo para os meus processos, é necessário realizar uma configuração aqui no sistema, tá? Fora que também é possível associar outras providências em cima de despacho, ok? Essa configuração ela fica disponível tanto em marcas e patentes, como eu havia informado, através da aba Diversos, Despacho. Então aqui é possível fazer a busca por um determinado despacho. Dei o exemplo do I029, deferimento do pedido, e essa configuração é realizada através desta pasta azul. Aqui no item Providências, é possível selecionar a informação se você quer gerar um prazo para processos próprio ou terceiro, e a quantidade de prazos, né? Ou melhor, a quantidade de dias para cada prazo, seja o prazo oficial e o prazo gerencial. O prazo gerencial é um prazo interno que você pode utilizar internamente para poder lembrar do prazo oficial, que o prazo oficial é o fatal, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma configuração para pagamento da taxa final, onde eu especifiquei que o prazo oficial são de 60 dias, ou seja, o prazo fatal, e o prazo gerencial 45 dias, né? Um prazo meu, interno, tá? Essa aqui já está configurada, mas como eu informei, para acrescentar novas, basta selecionar o tipo de processo e inserir as quantidades de dias, a descrição da providência, por exemplo, pagamento da taxa final, e se tiver algum responsável para esta providência. Através dessa configuração, a partir do momento que você clicar em gravar, esta configuração será utilizada para os próximos processos que receberem a publicação do I029. Então, automaticamente, o sistema vai gerar este prazo de providência para aquele processo que receber esse despacho, para que você tenha um gerenciamento e poder lembrar de cumprir este prazo. Então, para realizar essas configurações, acessando a aba Diversos, Despacho, pesquisando pelo despacho que você precisa fazer a configuração, em item Providências, inserir as informações e clicar em gravar. Vou apresentar aqui para vocês um exemplo que já estava inserido no sistema, aqui é só para a gente poder conseguir visualizar. Eu vim em processo de manutenção e relatório, vou pesquisar por uma marca, para que vocês possam visualizar essa geração.
Então, o que aconteceu de fato com este processo? Ele estava cadastrado, vamos imaginar o seguinte cenário para a gente conseguir compreender essa geração. Ele já estava cadastrado no sistema, por exemplo, né? E o processo já estava em acompanhamento no meu escritório, na minha empresa. Realizei a configuração da programação e daqui a alguns dias, né, esse processo vai receber uma publicação do I029. Aqui embaixo, em providências, automaticamente o sistema vai inserir aquela programação que nós havíamos configurado. Então, essa configuração vai prevalecer para os próximos processos que receberem o I029. Se você configurar agora, o sistema não vai olhar para os processos que já receberam o despacho I029, tá? Ele vai gerar para as próximas publicações do I029. Então, você pode utilizar essa ferramenta para, de fato, te lembrar de cumprir os seus prazos com base em despachos. Então, essa foi a configuração de providência de despachos. Pessoal, eu havia me esquecido de informar. O Hermínio, do nosso suporte, ele se encontra ali no chat, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar levantando ali que ele vai estar respondendo a vocês. A próxima configuração que nós vamos visualizar agora é providência individual, ou seja, eu conseguir configurar providências individuais em processos. Por exemplo, para este processo, eu preciso lembrar de cumprir um determinado compromisso, ou preciso lembrar para entrar em contato com o meu cliente para poder passar algum procedimento para ele sobre este processo, algum parecer sobre este processo. Basta acessar o processo, como nós já estamos aqui no detalhe dele. Aqui em providências, pasta azul, no canto direito. Aqui você pode inserir o seu prazo gerencial, lembrando que é o prazo interno, o prazo oficial, que é o seu prazo fatal para esta providência. Aqui você pode inserir a descrição de fato desta providência, se tem algum responsável. Aqui você pode também configurar para que o sistema envie um SMS, tá? E desta providência, para que você lembre desta providência, ele também pode te enviar um SMS, desde que você configure a hora que você quer receber, o número do telefone, marcando esta opção aqui, e quanto tempo que você quer em cima deste horário que você colocar, que você quer receber. Pode ser que ocorra algum atraso de recebimento, mas por causa da própria operadora do celular de vocês, tá? Não seria por causa do sistema, mas também tem essa opção de lembrete, né, em cima de uma providência para receber SMS. Se caso esse responsável que foi inserido aqui na providência precisar receber este e-mail, né, que nós enviamos toda segunda-feira aqui, mais para o final eu vou falar sobre este tipo de recebimento, você pode marcar aqui para ele poder receber também, comunicar ao responsável. Também você pode comunicar a um outro responsável, que já está devidamente cadastrado. E aqui é possível colocar um e-mail avulso. Às vezes você quer enviar para o seu cliente para poder informar para ele que você vai cumprir esse prazo nesse dia, tá? Não necessariamente uma informação que já está cadastrada no sistema. Incluindo as informações, gravar e também vai ser disponibilizado aqui no item providências. Então, tudo que envolve prazos, seja prazos internos, prazos de despachos, ou seja, prazos, né, algo a cumprir, algo a executar, vai ficar disponível aqui no item providências. Então, este item, né, providência individual, o intuito é você conseguir especificar uma determinada providência para um determinado processo, porque aquela providência é somente para ele. Então, é necessário acessar o processo, vir aqui em providências, pasta azul, preencher as informações e clicar em gravar. O outro item que nós vamos ver neste webinar é o item de checagem, tá? Esta configuração é feita no módulo de administração, tá? E o intuito do item de checagem é configurar também uma providência automática, mas através de uma determinada data. Ou seja, eu quero criar uma providência automática, mas que ele utilize uma data de depósito, enfim, uma data específica para que o sistema gere essas providências, tá? Então, vamos entender melhor acessando o módulo de administração.
aba Diversos, itens de checagem. Como eu informei que o item de checagem é gerado através de uma database, vou dar um exemplo prático para vocês. Com relação a marcas, né? Por exemplo, vocês precisam lembrar de realizar a configuração do parâmetro de colidência daquela marca. E eu quero utilizar como database, para a geração desta providência automaticamente, a database seria a data de depósito do processo. E eu quero uma data pequena, eu quero 5 dias, né, para que ele me lembre o quanto antes de realizar esta configuração. Então eu venho aqui em itens de checagem, diversos itens de checagem no módulo de administração, pasta azul, vou especificar o módulo, marcas, lembrando que o item de checagem é possível configurar em qualquer módulo disponível no sistema. A descrição desta providência, por exemplo, configurar parâmetro de colidência. Se tem algum responsável, aqui embaixo eu vou selecionar a database, eu dei o exemplo da database sendo de depósito. Eu quero adicionar dias em cima da data de depósito do processo. E aqui eu especifico qual é o prazo oficial e o prazo gerencial. Se fosse uma outro tipo de providência, né, que leva um pouquinho mais de tempo para ser cumprida, né, você pode colocar também quantidade de dias, além de meses e de anos. Neste caso aqui, supondo que fosse 5 dias. Eu preencheria os dois. E como eu não quero que essa providência gere para processo de terceiro, eu preciso marcar essa opção aqui. Tá? Então, preenchendo as informações, clique em gravar. Eu já tenho um aqui configurado também justamente sobre este tipo de configuração de colidência e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, este seria o exemplo, módulo marcas, configurar parâmetros de colidência, database depósito, mais dias, sendo 5 dias no oficial e 5 dias no gerencial, e não gerar providência para processo de terceiro. A partir do momento que eu tenho essa configuração, vamos visualizar como ela será apresentada no processo. Voltei para o módulo de marcas, item providências, aqui ela foi gerada. Neste modelo, eu deixei já uma providência configurada, porque aqui, na verdade, ele não vai gerar para vocês um prazo vencido. Aqui está, dia 26 de fevereiro. Na verdade, foi o intuito aqui somente para apresentar e vocês conseguirem visualizar. Mas se vocês realizarem a configuração de item de checagem, o sistema não vai gerar um prazo vencido, ele só gera prazos em aberto, tá? Mas aqui é só para a gente conseguir visualizar e entender como ele se diferencia das outras providências. Ele fica com esse checkzinho aqui, ó, ao lado da data, para diferenciar providências e providências de item de checagem. Caso vocês queiram que este item de checagem, né, a função de item de checagem, possa gerar para processos retroativos, ou seja, processos que já estão cadastrados na base, porém, que o prazo ainda pode estar em aberto, tá? Então, tem uma configuração no módulo, na verdade, em cada módulo, né, por exemplo, aqui no módulo de marcas, através da aba Diversos, Parâmetros, gerar providências criadas a partir de um item de checagem para processos retroativos. Se esta opção estiver marcada por vocês, caso os processos que estão cadastrados no módulo que eu selecionei no item de checagem e a quantidade de dias ou meses ou anos somando em cima da database, ela estiver ainda em aberto, essa providência ainda estiver com prazo para frente, né, um prazo futuro, ele vai gerar esta providência, tá? Como eu falei, aquele exemplo eu deixei já com o intuito de apresentar para vocês, mas não vai gerar para uma providência vencida, ok? Então, se você quiser aproveitar esta configuração para os processos já cadastrados com prazo ainda em aberto, basta deixar essa opção marcada em cada módulo, gravar, para que ele gere também para os processos retroativos. Se você não desejar que essas configurações de itens de checagem sejam aplicadas para os processos já incluídos, basta deixar essa opção desmarcada, que ele só vai gerar para os novos processos que vocês realizarem a configuração, tá? E ele não vai utilizar o que já está cadastrado. Então, o item de checagem é um tipo de programação de providência, só que a referência dele utilizada é a database para cada módulo. É diferente da programação de despacho que eu informei para vocês no início,
tá? A programação de despacho, a referência dele é o despacho, que vocês acessam e configuram. Item de checagem não, item de checagem utiliza como referência datas bases de acordo com o módulo que vocês selecionarem lá na configuração do item de checagem. Tá? Então, até agora nós vimos providência de despacho, entendemos a configuração, como realiza a configuração no módulo, né, seja em marca ou patente. Tá? Para patente é o mesmo caminho, diversos despacho. Entendemos a configuração de providência individual, que é acessar o processo para realizar individualmente a configuração naquele caso em específico. E entendemos item de checagem, né, que ele é aplicado para qualquer módulo, né, que você pode trabalhar essa configuração, e ela é realizada através do módulo de administração. Caso eu queira aproveitar esta configuração do item de checagem para os processos que já estão cadastrados, eu preciso verificar se em diversos parâmetros do módulo que eu selecionei está marcada aquela opção que eu mostrei para vocês. O que nós vamos ver agora é lançamento de descrições de ocorrências, tá? Que podem gerar prazos. Vou acessar o módulo de administração, essa configuração também fica disponível lá, para a gente poder entender melhor sobre essa função. A descrição de ocorrência fica disponível na aba Tabelas, Descrições de ocorrências. Eu vou abrir um já configurado para poder explicar para vocês, tá? Então, aqui, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu realizei um procedimento para o meu cliente, um procedimento XYZ, e eu preciso informar para ele sobre o andamento deste procedimento, né? Então, eu fiz o procedimento XYZ, foi concluído, e eu preciso registrar isto como uma ocorrência no meu processo para que eu tenha toda essa estrutura organizada, né? Para que, se eu precisar acessar o histórico do processo, eu vou conseguir visualizar o que eu fiz como uma ocorrência. Só que daqui a 20 dias, eu preciso lembrar para informar o meu cliente que esse procedimento foi concluído. Então, reparem que, através de uma ocorrência de algo que eu fiz, que eu informei para o meu cliente sobre o andamento do procedimento XYZ, eu preciso lembrar para informar para ele que esse procedimento foi concluído. E este lembrete meu, eu calculo em média 20 dias. Lembrando que esta quantidade de dias será estabelecida por cada um de vocês, tá? Mas aqui nós estamos utilizando o exemplo de 20 dias. Então, realizei um procedimento que vai me gerar uma providência mais para frente, tá? Então, aqui, como que nós vamos realizar esta configuração? Descrição de ocorrência, eu vou especificar a descrição dela, do que eu fiz, de fato. Qual é o detalhe? É uma opção que eu posso detalhar mais sobre este procedimento. Inclusive, eu posso colocar outros também. Às vezes, um determinado procedimento pode envolver vários itens, né? Que através de um mesmo procedimento podem ter outras informações compatíveis, né? Então, venho aqui, procedimento ABC. O ABC pertence a este grupo, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem que dá para colocar outros detalhes também. Se esta ocorrência vai estar disponível para outros módulos, e aí clica em gravar. Quando nós clicarmos em gravar, ele vai liberar o item providências. E aí eu consigo vincular esta providência, né, que é esse meu lembrete para informar meu cliente, né, do procedimento concluído. Pasta azul. E aqui eu vou especificar a descrição desta providência, que vai ser gerada através do lançamento da ocorrência, quantos dias, tanto para o prazo gerencial oficial, se vai gerar para processos próprios ou terceiros, se tem responsável e em qual módulo esta providência ficaria disponível, tá? Então, como eu informei, aqui eu acessei um já configurado, tá? Lembrando o caminho, tabelas, descrições de ocorrências, pasta azul para incluir um novo. Eu abri um que já estava configurado para podermos visualizar como fica esta configuração. A partir desta configuração, vamos acessar o processo e visualizar como será apresentado nele. Então, voltando ao seguinte cenário, né? Eu entrei em contato com o meu cliente para poder informar sobre o andamento deste procedimento XYZ. Eu vou acessar o processo. E tem ocorrências para lançar este histórico, né? Para que eu tenha
toda uma estrutura organizada, para que se alguém acessar este processo, alguém da empresa, do escritório, vai conseguir identificar tudo o que já foi feito para este processo, tá? Então, a ocorrência é muito importante justamente para ter essa visualização de organização de histórico, tá? Então, eu venho em ocorrências, pasta azul, vou dizer quando foi executada. Aqui em descrição, vou localizar, através do ícone da lupa, o procedimento. Se tiver algum protocolo, vocês também podem inserir. Vamos gravar. A partir deste lançamento, reparem que a ocorrência de fato foi inserida, como podemos observar, e aqui em providências, ele gerou este prazo, somando 20 dias do lançamento desta ocorrência, da data que eu coloquei, do dia 14, tá? Então, acaba sendo muito vantajoso utilizar esta programação, porque você utiliza um 2 em 1, você lança uma ocorrência e ele automaticamente já pode gerar essa providência para você. Sem esta função, você iria configurar isso manualmente, vir em ocorrência, pasta azul, inserir a ocorrência. Depois a providência, pasta azul. Então você acaba otimizando o seu tempo, configurando as ocorrências, vinculando as suas providências. Então se torna muito mais prático, né? Fazer um único lançamento e ele gerar duas ações aqui para o meu processo, tá? Então ele vai vir como uma providência e vai lançar aqui no item providências no detalhe deste processo, tá? Se caso tiver descrições de ocorrências em outro idioma, né, às vezes uma descrição em inglês, voltando lá na configuração, só para destacar para vocês que nós temos este ícone aqui, definir descrição em outro idioma. Então você também consegue configurar esta descrição de ocorrência em outro idioma para que fique lá especificado para vocês e conseguir exportar esta informação também, tá? Em inglês. Então, esta é a função de descrição de ocorrências, tá? Para facilitar mais ainda e otimizar muito mais essa rotina, né, de lançamento de ocorrências que podem gerar providências. Agora que nós entendemos, né, as formas de criação de providências, seja programação de despacho, criar uma providência individualmente em um processo, entendemos item de checagem e também entendemos lançamento de providência através de uma descrição de ocorrência, vamos enxergar agora aqui no sistema como eu consigo gerar os relatórios, né? Então eu preciso saber quais são os meus prazos que eu tenho para executar, por exemplo, para a semana que vem ou para este mês, enfim, para um determinado prazo, tá? Como eu falei, cada módulo tem essas configurações de providências, tá? Exemplo, marca e patente. E cada módulo tem a aba agenda, tá? Então, a aba agenda ela é responsável para estas gerações de relatório que envolvem as providências cadastradas neste módulo, tá? Então, clicando sobre ela, vamos entender melhor aqui agora como que eu posso gerar esses meus relatórios. Como eu falei, se semana que vem eu quero ter este relatório dos prazos que estão em aberto, eu posso filtrar aqui pelo intervalo de datas, colocando para a semana que vem. Consigo combinar outros filtros, como eu quero saber todas as providências de semana que vem que possui responsável do processo o João. Ou não, eu quero visualizar responsável pela providências a Maria, tá? Assim como eu consigo filtrar por providências de despacho, por este filtro aqui, filtrando por uma descrição, enfim, nós temos uma diversidade de filtros para de fato facilitar esta geração de relatório, para que vocês possam saber o que está em aberto, né, de acordo com os filtros utilizados. Então aqui ele já tem uma programação por default de data, né? Então ele já me trouxe as minhas providências em cima desta data, minhas providências que estão cadastradas nesta minha base de teste. E através dessa informação que está apresentada em tela, eu consigo exportar aqui impressão e exportação. Consigo gerar uma versão para impressão, relatório web, ou gerar um download XLS. Tá? Então também tem essas duas possibilidades de exportações. E também eu consigo fazer o levantamento através desta tela aqui para que eu possa sinalizar que essas providências foram executadas. Tá? É importante nós entendermos que
Não basta só ter a programação ou a configuração da providência nos processos, enfim. As providências precisam ser sinalizadas por vocês que elas foram executadas, porque a função providência é uma função gerencial, tá? É uma função gerencial para que vocês possam lembrar dos prazos. Então, se vocês não sinalizarem no sistema que aquela ou aquelas providências foram executadas, vai ficar difícil o gerenciamento porque ele só vai acumular providência. Então, não vai ficar legal uma visualização com várias providências de dias anteriores, meses anteriores, porque vai agrupar muita informação e vai dificultar o gerenciamento de vocês. Então, é muito importante nós entendermos que fez a providência, executou ela, né, no dia a dia, um prazo que for, o sistema precisa saber que ela foi executada para que ele não alerte mais sobre aquela providência, tá? E esta forma de baixa de providência tem como realizar de duas formas. Ou nós acessamos o processo em específico para mostrar apenas naquele processo aquela providência que foi executada, ou se caso tiver várias providências, por exemplo, nessas 25 aqui, eu consigo também fazer uma baixa de providência em lote, de selecionar todas elas e marcar todas elas como feitas, tá? Primeiro vamos entender esta baixa de providência individualmente. Vou pegar esse exemplo aqui de processo mesmo, que está em tela, para nós visualizarmos. Então, como seria essa baixa individual? Eu vou acessar o processo, providências, vou pegar a providência que já foi executada e vou marcar esta opção aqui, executada, e vou gravar. Pronto, o sistema não vai mais me alertar sobre essa providência, tá? Então, eu estou sinalizando para ele que ela foi executada, tá? Além de ter essa opção de baixar providências marcando como executada, você pode, na verdade, escolher entre este modelo ou excluir uma providência através do ícone da lixeira e salvar como uma ocorrência, tá? Ou seja, ela vai sair daqui do item de providências e vai para ocorrências. Só para vocês entenderem, tá? Nós temos duas formas de baixa de providência. Ou eu marco como executada, ou eu excluo a providência e salvo como uma ocorrência. Agora, o método a ser utilizado, vocês podem analisar o que for mais interessante para vocês para seguir um padrão, tá? Então, se eu vou baixar executando, utilizem esse padrão interno para vocês. Ah, não, eu quero excluir e salvar como ocorrência. Utilize esse modelo, tá? Se for utilizar o modelo de excluir providências e salvar como uma ocorrência, a única forma de vocês conseguirem gerar o relatório destes casos seria aqui em processos, manutenção em relatório, filtro ocorrências, tá? Aqui, na verdade, ele vai trazer todos os processos em cima do filtro que eu coloquei, tá? Só para a gente conseguir visualizar, estou filtrando por estes processos que eu acabei de fazer. Aí ele trouxe aqui a referência. Esta forma de relatório vale quando eu excluo a providência e salvo como uma ocorrência. Agora, se vocês forem manter a baixa de providência marcando como executada, os relatórios continuarão sendo executados aqui, ó, em agenda, tá? Aí, se você quiser gerar um relatório de providências que foram executadas, aí você pode marcar aqui, executadas, e aí ele vai trazer as providências que foram marcadas como executadas de fato. Então, se eu excluir salvo como uma ocorrência, ele não vai apresentar aqui, tá? Porque ele saiu do item providências e foi para ocorrências. Então, a única forma de gerar este relatório de ocorrências seria através de processos de manutenção em relatório, utilizando aquele filtro que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, esta é a forma individual de baixa de providência. Eu acesso o processo, ou eu marco como executada, ou eu excluo e salvo como uma ocorrência. Se eu quiser gerar uma baixa em lote, ou seja, eu tenho a garantia de que todas essas providências superior à direita, neste cheque verde aqui, ó. Marca, na verdade, clica sobre ele.
Tem certeza que deseja alterar para executar as providências selecionadas? Aí você vai confirmar a informação e ele vai marcar como executada todas essas que você selecionou. Caso utilize o método de excluir a providência e salvar como uma ocorrência, ao invés do cheque verde, vocês vão clicar na lixeirinha. Aí não esquecer de marcar essa opção, senão ele vai excluir definitivamente. Então, esta é a forma, né, de gerações de relatórios, né? Vocês conseguem gerar por data, por responsável de providência, por processo, e através disso nós conseguimos entender também os tipos de baixa, né? Então, se eu fizer uma providência, eu preciso sinalizar para o sistema que ela foi executada. E através disso, ou eu marco como executada, ou eu excluo a providência, não esquecendo de marcar a opção salvar a ocorrência para que ele saia dali do item providências e vá para ocorrências. Um outro filtro que um outro filtro que eu quero destacar para vocês: tipo de providência. Se for necessário gerar um relatório só das providências de item de checagem, é possível filtrar por elas. Ou não, quero todas, ou com despacho, tá? Então aqui dá para ter essa visualização específica, tá? De um tipo de uma providência. O que nós vamos ver agora vai ser através da tela inicial do módulo. Aqui no calendário, tá? Então esta tela aqui, ela apresenta todas as vezes que vocês acessam o módulo, marcas, ou também assim como patentes, tá? Já tem uma visão de cara com o calendário. E aqui é possível visualizar as providências do mês ou do dia, tá? Deixa eu colocar aqui um mês anterior ou mais para frente para a gente conseguir visualizar. Pronto. Eu ativei aqui a visualização, que é este botão aqui, ó. Então, aqui no meu calendário para novembro, eu consigo visualizar as providências do mês. As providências que estão ainda no prazo, ele fica com o azul escuro. E as providências que estão, que já passaram do prazo, né, fica em azul claro. E aqui em vermelho são os finais de semana, tá? Sábado e domingo. Então, se eu clicar aqui no dia, eu consigo visualizar aqui quais são as providências que estão para aquele dia específico que eu cliquei no calendário, tá? Cada usuário consegue configurar qual é a visualização deste calendário da tela inicial. Eu quero visualizar este calendário utilizando como referência o prazo oficial ou o prazo gerencial. Se eu clicar sobre o gerencial, agora ele vai atualizar, mas olhando como referência o prazo gerencial, tá? Ou se eu quiser ver na visão oficial, eu clico sobre o prazo oficial. É possível navegar por aqui no calendário para ter essa visualização. Por exemplo, as providências de dezembro, eu consigo vê-las, tá? Se eu quiser acessar a descrição dela, eu já fiz essa providência, eu consigo clicar por aqui mesmo na descrição para marcar como executada. Ou acessaria o processo também, né, para fazer essa ação de verificação e baixa através dele, clicando aqui na numeração do processo. Ainda sobre esta parte aqui, né, da tela inicial, o sistema disponibiliza as providências pendentes aqui para vocês. Se clicarmos sobre ela, vai direcionar para a aba Agenda e nós vamos conseguir visualizar todas as providências que já estão vencidas, tá? Pode ter passado às vezes, né? Esqueci de marcar como executada aquela providência. Então aqui você já vai conseguir ter essa relação de providências pendentes. Ou pela aba Agenda também, poderia filtrar, né? Para conseguir gerar esse relatório. Como a minha base é teste, eu tenho aproximadamente essa quantidade aqui, ó, de providências vencidas, tanto no prazo gerencial e oficial, tá? Se eu quiser marcar como executada, eu vou selecionando, marcando como executada, em lote. E aqui ele também me dá uma visão de providência dos próximos 15 dias. Se eu clicar sobre ele, também vai me direcionar para a aba Agenda.
Ainda na tela inicial, nós temos o cálculo de datas, tá? Esse cálculo de datas fica disponível aqui e também fica disponível utilizando a tecla F2, tá? Vamos entender sobre a funcionalidade. Isso aqui ajuda bastante para cálculo de fato dos prazos, né? Então, se você tem uma providência para daqui a 60 dias, através deste cálculo, você consegue identificar. Coloca a data base, 60 dias, calcular. Ele vai me dar essa informação aqui em tela. Ah, é uma providência para daqui a 6 meses. Assim ele vai calculando para vocês. Tá? Então ajuda muito isso aqui, né? Na hora que vocês estiverem configurando o prazo, podem utilizar essa ferramenta para conseguir identificar o prazo oficial, um prazo gerencial, né? Na hora de configurar alguma providência. Aqui ele te dá a diferença entre dias. Quero saber quantos dias tem entre o dia 14 e o dia 1º de novembro. 13 dias. E aqui ele informa o dia da semana. Colocando um dia qualquer aqui, cai no domingo. Então, este caminho, né, é possível acessar. Na verdade, esta funcionalidade é possível acessar através da tela inicial, cálculo de datas, ou utilizando a tecla F2. Para fechar toda essa parte, né, de providência e configurações, né, nós vamos visualizar agora a parte de permissão de usuário. Ou seja, eu como usuário titular consigo especificar quais são os usuários que podem receber os e-mails de providências, tá? Então essa configuração é feita lá no módulo de administração, acessando com o usuário titular. Para o cadastro do usuário titular, acesse a aba Usuários, Cadastro. Aqui nós vamos visualizar as informações deste usuário, tá? E em recebimentos de e-mail, tanto de marca, patente, enfim, todos os módulos, eu tenho essa opção aqui. E-mail semanal de providência de marca BR e marca internacional, por exemplo, né? Já que nós estamos falando aqui de marcas, mas seria o mesmo aqui para patente, tá? Como funciona esse tipo de e-mail, né, que é enviado pela LDSoft? Então, além de todo esse recurso que eu mostrei para vocês, né, de relatório, visualizar as providências, enfim, o sistema também tem uma função extra, que é automática, que envia para os clientes, né, para os nossos clientes, a relação das providências que estão para serem feitas, né, dos próximos 15 dias, com base no prazo gerencial. Tá? Então, como é feito esse envio? Toda segunda-feira, o sistema vai realizar essa verificação de providência e vai enviar um para o módulo de marcas, um para o módulo de patente, enfim, para cada módulo tem um e-mail. Só que para que isto ocorra, os usuários precisam estar com esta permissão de recebimento. Então, no exemplo aqui do usuário titular, e-mail semanal de providência de marca BR e marca internacional. Este usuário vai receber as providências do processo de status controlado, que é um status gerencial do processo, vai receber das pendentes também, do prazo vencido, vai receber providências de status abandonado ou arquivo morto. Para quem não precisa receber, né, quem utiliza a função de status gerencial abandonado e arquivo morto, o processo não está cadastrado, mas não quer receber essas providências, é só vir aqui para desmarcar, tá? Então, essa é a configuração no usuário titular. E no usuário dependente, usuários dependentes, vou acessar o usuário. E para cada módulo que ele for receber, marca, patente, enfim, eu venho aqui, e-mail semanal de providências de marca BR e marca internacional, tá? É o mesmo fluxo de configuração, tanto para status controlado, como status abandonado e arquivo morto. Então aí nós conseguimos, né, fechar este webinar com o objetivo, né, de apresentar as funções da agenda, né, que envolvem prazos, configurações, relatórios, recebimento de e-mail, tá? Então, toda essa parte, né, de webinar realmente foi com o intuito de apresentar para vocês para que consigam otimizar tudo que se refere a prazos, né?
porque se eu tenho uma base com vários processos, fica difícil acompanhar os prazos sem ter essa configuração, sem ter essa funcionalidade de gerenciamento. Então, o objetivo é entender como funciona, para que internamente eu consiga aplicar essas configurações da melhor forma possível para a minha empresa ou para o meu escritório, tá? Então, se vocês conseguirem adaptar, realmente meu objetivo aqui é apresentar para vocês para que consigam compreender, é justamente otimizar, para que fique muito mais prático as gerações de relatório, fique muito mais organizado a base de vocês, né? E principalmente não correr riscos de perder prazo, porque o sistema já vai ajudá-los, né, nestas configurações, principalmente no que envolve providência de despacho, tá? Então, se conseguir adaptar da melhor forma possível, vai conseguir com certeza otimizar e vai gerenciar muito mais ainda, né? Vai otimizar, na verdade, a forma de acompanhamento desses prazos, tá? Então, aqui nós conseguimos, como eu informei, apresentar todos esses tópicos